Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados, nação brasileira, eu tenho 58 anos de idade. Eu tenho 30 anos ininterruptos de mandato parlamentar. Fui 3 vezes vereador por Maceió, onde tive a honra de exercer dos prefeitos que ali passaram as lideranças de 5 prefeitos. Aqui nesta casa tenho 20 anos, onde 4 anos pelo PSB fiz oposição ao Fernando Henrique Cardoso, respeitoso, mas fizemos oposição. Depois, os meus 16 anos, entre Lula e Dilma, votei uma vez em Lula, votei 2 em Lula, votei 1 em Dilma, votei 2 em Dilma. 4 vezes existia a liderança do governo Dilma Rousseff. Primeiro pelo PSB. Segundo pelo PROS durante 3 vezes. E agora exerço mais uma vez a liderança pelo PHS. 10 vezes líder na minha trajetória política. Eu convivi, senhor presidente, em Alagoas, com o menestrel das Alagoas, o saudoso Teotônio Vilela. Naquele momento nós fomos às ruas pelas diretas já. Memorável campanha nacional, onde nós derramamos suor e sangue pela liberdade do Brasil e pela democracia. Eu, já na minha infância, fazia política. Eu vivia a ditadura militar. Nós, aqui, muitos companheiros deputados, viveu a ditadura militar. E Deus o livre e guarde que volte uma ditadura para o Brasil, se Deus quiser, jamais. Nós trabalhamos por uma eleição direta já. Memorável aqui, campanha, era Franco Montoro, nós temos Ulisses Guimarães. Quantos ilustres brasileiros deram seu sangue e sua vida por uma democracia? Depois, quantas das vezes estive como professor Miguel Arraes e Eduardo Campos no PSB? 20 anos que militei. Aqui na esplanada dos ministérios, por quantas vezes nós não estávamos lá fora o FMI, onde o Brasil é signatário e sofria com o FMI. Obrigado, viu? Eu trabalhei para eleger um trabalhador, Lula, presidente do Brasil. Não podemos negar, Fernando Henrique Cardoso foi um governo super equilibrado, sério, um homem de bem. E havia um medo da nação brasileira, dos trabalhadores, dos empresários. Como seria o governo Lula? Suceder Fernando Henrique Cardoso. Lula elege presidente da República e consegue uns fatos inéditos, ser aplaudido pelos empresários e pelos trabalhadores neste país. Quantos avanços foi conseguido para o povo brasileiro, tanto aquele que tem o capital quanto tem o trabalho? Quantas conquistas sociais foram alcançadas neste Brasil? Quantos pobres miseráveis moraram embaixo de uma ponte? E foi no governo Lula que se conseguiu trazer da miséria para a pobreza. Quantos milhões de brasileiros? Quem esperava em Alagoas, na minha Alagoas, em Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas, uma faculdade para engenharia e agora vai ter para medicina, vizinho com Paulo Afonso? Em São Miguel dos Campos, uma cidade pequena, teve avanços? Teve. O Lula, em 2 mandatos, ninguém tem dúvida do que o Lula fez pelo Brasil. A Dilma se elege presidente da República e, de repente, é presidente por 4 anos. E agora, presidente, eu quero entrar exatamente nesse detalhe para a nação brasileira entender, e os senhores e senhores deputados, a minha posição. Quando a presidente Dilma, no 2º mandato, há uma disputa acirrada entre 51% a 49%, sem dúvida, politicamente, há uma divergência meio a meio no Brasil entre o modelo até então do PSDB, disputando com o nosso querido ex-deputado federal, hoje senador da República. E hoje a presidente Dilma elege-se presidente da República. O que aconteceu, presidente?
Chega uma Câmara Federal nova, de 513 deputados, mais de 250 são novos. Os minutinhos do pastor Eurico. Já vai terminar, faltam 2 minutos e 47 segundos para mim. Ok, por favor. Quando a presidente Dilma tem dificuldade de governar. Lênin já dizia, a política é o motor da economia. Ou seja, um carro sem motor, ele não funciona. Governar sem força política tem dificuldade de governar. Eu fui vereador, aqui tem vários ex-vereadores, deputados estaduais, deputado federal, que sabem muito bem o que eu estou dizendo. Quando a presidente Dilma começou a ter dificuldades em apoio nesta casa, nas pautas bombas que todo mundo conhece. E aí começou a ver o declínio exatamente da política econômica, da política social. É verdade que nós estamos vivendo num desemprego acentuado. Agora, presidente, me parece, e aí uma frase que ali usou o companheiro, me parece que foi o líder do PP, Aguinaldo. Não existe impeachment para impopularidade, existe para impunidade. Ou seja, o que é que nós estamos vivendo hoje aqui, presidente? Uma falta de apoio político que obviamente interferiu na questão econômica, social, etc. Eu, deputado federal Givaldo Carimbão, registrei o meu voto a semana passada. Votarei contra o impeachment. Porém, o Partido Humanista tem hoje 7 deputados e cada um será livre para tomar a sua decisão. Cada deputado tem sua convicção e sua consciência. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, presidente. Estou feliz hoje, nesta casa, nesta sessão. Por quê? Eu não vi aqui ninguém diminuir o tom de uma discussão democrática. Me preocupei a semana passada, quando eu via deputado na tribuna dizer o seguinte, deputado está recebendo 400 mil, 800 mil, 1 milhão de reais, e isto não é justo para homens de bem como tem nessa casa aqui. Se tem pessoas que se vendem, dê nome. Eu tenho 30 anos de mandato, não tenho um processo na minha vida. Se tem alguém com autoridade moral, senhor presidente, de dizer que voto pela minha consciência, aqui tem muitos homens de bem. E eu não vou admitir que alguém fique dizendo aí fora que deputado está vendendo por A, B ou C. Dê o nome, porque senão compromete toda a casa. E isto não contribui com a democracia brasileira, nem com a seriedade da política. Porquanto o PHS libera toda a sua bancada, mas eu particularmente votarei contra o impeachment por entender que a presidente Dilma, e quero fazer um apelo aos companheiros antes de encerrar. Está concluída. Estou concluindo dizendo o seguinte, espero que qualquer que seja o resultado, que é democrático na próxima semana, que nós possamos dar a mão, porque quem está sofrendo é o povo lá embaixo. Okay. E o resultado nosso político aqui é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Obrigado, e nós temos responsabilidade. Muito obrigado, presidente.